Abriram aí? Então vamos ler aqui, meus irmãos. Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, o texto nos diz: Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, o texto que vocês aqui escolheram, no verso 17, para a nossa reflexão dessa noite, faz parte de uma oração que o apóstolo Paulo fez. Mas qual é o contexto dessa oração que nós acabamos de ler aqui nesse texto, meus irmãos? Paulo, ele fez essa oração talvez nos momentos mais duros da sua trajetória ministerial, no momento mais sombrio da sua carreira humana. Paulo, ele estava algemado, encarcerado, aguardando a sua execução em Roma. E é nesse momento, meus irmãos, que ele faz essa oração. É importante entendermos que qualquer pessoa, qualquer ser humano que é privado da liberdade, qualquer ser humano que se vê num contexto como Paulo aqui se encontrava, ele vai se deparar com necessidades físicas, emocionais, psicológicas. Ele vai precisar ser nutrido certamente em todas essas necessidades. Ele está envolto de circunstâncias que são totalmente desafiadoras. E certamente naquele momento a oração, a necessidade é de pedir ajuda, é de rogar a Deus que ele seja liberto daquele cárcere, é de enviar uma carta aos irmãos pedindo: meus irmãos, orem por mim para que eu seja liberto deste lugar. Mas não foi essa oração que o apóstolo fez. Porque eu afirmo isso porque está escrito aqui no texto. Em nenhum momento, nós lemos aqui na oração, o apóstolo Paulo, em nenhum momento nessa oração, ele roga ao Pai trazendo qualquer apelo à sua necessidade. Em nenhum momento o apóstolo Paulo, ele murmura a Deus, reclamando sobre a sua condição. E é exatamente sobre essa oração que, de maneira muito breve, eu gostaria de conversar com você nessa noite. Porque a oração desse nosso irmão muito piedoso, ele não apenas revela a maneira como nós devemos nos dirigir ao nosso Deus, mas ele revela o caráter do cristão. Ele revela exatamente aquilo que eu e vocês devemos ser diante do nosso Deus. Por isso que o apóstolo Paulo tem uma célebre frase que o acompanhava, e ele mesmo dizia que as pessoas deveriam ser imitadores dele, como ele era imitador de Cristo. E assim também deve acontecer conosco. Então, aquele jargão que muitos de nós em alguns momentos dizemos: olha, não olha para mim não, você tem que olhar para Cristo, isso é uma mentira do diabo. Porque as pessoas têm sim que olhar para você. E olhando para você, as pessoas precisam enxergar Cristo. Porque era dessa maneira que o apóstolo Paulo andava, fazia. Ele exalava o bom perfume de Cristo. E o que essa oração revela? Alguém que estava plenamente enraizado no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhem na sua Bíblia, nos versos 16 e 17, mantenha a sua Bíblia aberta, e na oração, a primeira súplica que o apóstolo Paulo faz é um pedido ao Pai pelo fortalecimento do Espírito Santo. Meus irmãos, vamos entender o contexto. Paulo está no corredor da morte. A sentença já havia sido promulgada. Em alguns dias a sua cabeça seria decapitada. E naquele momento, talvez vislumbrando a linha do tempo,
de momentos alegres diante do Senhor, talvez lembrando da sua infância em Tarso, talvez lembrando da sua caminhada aos pés de Gamaliel, já lá em Jerusalém, talvez se recordando dos dias áureos em que ele participava ainda como membro do partido dos fariseus, mas tendo boas e lindas lembranças de um encontro transformador que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava perseguindo os crentes que estavam refugiados e isolados numa pequena cidade lá em Damasco. E talvez Paulo ali, se recordando de todas essas lembranças, a morte já o esperava. Mas a oração não foi de desespero. A oração não foi pedindo a Deus que o livrasse daquele momento. O texto diz que Paulo está ajoelhado na presença de Deus, não pedindo ao Pai para mudar as circunstâncias ou a sua realidade do cárcere. Mas o texto aí diz, que nós lemos, que ele pede a Deus que a igreja seja fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Ele pede, meus irmãos, para que através da fé, Cristo viesse habitar no coração dos seus irmãos, para que assim como ele, toda a igreja em Éfeso também estivesse enraizada no amor de Cristo. Agora eu entendi a proposta do tema da UPH. Esse deve ser o desejo dos irmãos, sim. Ver toda a UPH, ver toda a igreja, ver todos os homens desse bairro sendo impactados pelo poder do Espírito Santo, sendo enraizados no amor de Cristo. A preocupação de Paulo não era com preocupações materiais, mas a preocupação de Paulo era com as coisas espirituais. Certamente o apóstolo Paulo estava na contramão dos seus dias, do seu tempo e de todos os homens. E eu digo isso porque os dias de Paulo não eram diferentes dos nossos dias. E quando nós olhamos a igreja hoje, meus irmãos, há muitos homens e mulheres de oração. Há muitas pessoas que dedicam a sua vida para orar. Há muitos modelos que são copiados. E temos um grande modelo que é a Coreia do Sul. E eu tenho um pastor muito querido, um pastor coreano, o pastor Christopher, que trabalha aqui no Brasil. E um dia a gente conversando lá em São Paulo, ele dizia para mim: Narciso, vocês brasileiros estão muito equivocados em relação à Coreia do Sul. E eu digo: mas que isso, pastor? Nós enxergamos em vocês uma igreja que ora. Ele disse: olha, eu desafio você, Narciso. Você paga a sua passagem, eu te levo na Coreia, eu arrumo um lugar para você ficar hospedado, e eu vou te levar lá para a oração. Tudo aquilo é verdade. As horas que eles oram, os lugares em que eles oram. O que talvez vocês brasileiros não conheçam são os motivos e os pedidos da oração. E esse pastor coreano falava comigo. Ele dizia: pastor, é tudo prosperidade. Os pedidos são necessidades materiais, enriquecimento. E normalmente, meus irmãos, quando nós nos voltamos para orar a Deus, a nossa realidade é essa. Uma busca desenfreada em oração para coisas que são centradas em nós. Uma busca imediata por poder, por prazeres, por prosperidade. Muitos crentes estão aí correndo atrás da cura, mas não têm o menor deleite no Deus da cura. São amiguinhos de Jesus Cristo, mas não são discípulos e servos. Declaram que amam a Deus, que oram, que leem a palavra, mas as igrejas estão vazias. E eu digo isso porque eu visito igrejas por todo o Brasil. Muitos crentes não estão enraizados em Cristo. E agora nós olhamos para esse nosso irmão Paulo, lá no cárcere, vivendo os seus últimos dias de vida. E ele poderia ter feito qualquer oração. Ele poderia ter, naquele momento, rasgado o seu coração, pedido para que os anjos quebrassem as algemas, porque ele já havia passado por essa experiência. Mas ele não fez essa oração.
Paulo estava precisando de cuidados vitais e essenciais. Paulo estava precisando de alívio para as suas dores. Mas a oração que Paulo faz é um pedido ao Espírito Santo para revestimento de poder, para enfrentar todas as lutas e crises que ele enfrentava ali. E não fez esse pedido apenas por ele, mas ele também fez esse pedido para a igreja. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a história do cristianismo, talvez hoje nós vivemos o período mais triste da nossa história, marcado sobretudo, meus irmãos, por cristãos frágeis, por crentes mimados, por crentes que não estão sensíveis à ação miraculosa do Espírito Santo. E eu sempre converso com um pastor muito amigo nosso, pastor Nilson Santos, e o Nilson, ele sempre fala para mim assim: Narciso, olha, a igreja hoje não está pronta para perseguição. E eu concordo. E eu, como missionário em aprendizado, eu já tenho experimentado isso. Porque a todo momento irmãos ficam me mandando mensagens. Eu já falei isso para vocês. E às vezes eu recebo uma mensagem, e quando eu olho a mensagem, aí está um grupo lá em Moçambique sendo morto por jihadistas. Alguém diz: pastor, olha o que está acontecendo, isso é verdade? Eu olho lá, é verdade, irmã. Esse aqui é o grupo Al-Shabaab. Estão matando cristãos lá em Cabo Delgado. Aí um outro crente me manda uma mensagem: pastor, olha o que está acontecendo na Nigéria, os irmãos foram decapitados. Eu olho e digo: é verdade, esse aqui é o Boko Haram, é um grupo jihadista lá na Nigéria, pertinho lá do nosso irmão Indondo, que está matando cristãos. Os crentes não estão prontos. E às vezes nós vivemos uma perspectiva como se parecesse que o cristianismo está perdendo. Meus irmãos, precisamos nos lembrar que a vitória já nos foi dada na cruz. Mas só que há um problema. Os crentes não estão enraizados. E por isso há o desespero. Por isso há a desesperança. E o apóstolo Paulo, lá no cárcere, ele faz essa oração, se lembrando que lá na igreja de Éfeso ele havia deixado esses crentes. Ele estava em paz. A paz que vem de Deus, a paz que excede todo entendimento. O apóstolo Paulo já havia declarado no seu ministério e na sua vida que viver para Cristo era lucro e que se a morte viesse ao seu encontro, ele viveria os dias mais felizes da sua vida. Mas há outros grupos de cristãos que vivem um cristianismo morno, um cristianismo que ainda carece de fortalecimento do Espírito Santo. Todos nós carecemos. E aí Paulo faz essa oração ousada, pedindo para que o Espírito Santo revestisse todos os crentes lá em Éfeso e também ele, porque somos fracos, porque o inimigo de nossas almas é astucioso, porque o nosso homem interior ainda depende do poder do alto para vivermos em santidade. E aí, meus irmãos, refletindo nessa oração do apóstolo Paulo, o Espírito Santo me trouxe um alerta que nós precisamos, principalmente nós reformados, entendermos muito bem sobre isso. A Bíblia nos diz que nós somos habitação do Espírito Santo, somos morada do Espírito Santo, somos casa de Deus. Mas preste atenção numa coisa, palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Uma coisa é ter o Espírito Santo habitando em você, uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Não há dúvidas que o Espírito Santo habita em nós. Não há dúvida que o Espírito Santo esteja residindo em nós. Só que há um problema. Não basta apenas o Espírito Santo residir dentro de nós. O Espírito Santo, ele precisa estar presidindo as nossas vidas. Ele precisa governar o seu coração. Ele precisa ser o dono, o governante do seu ser.
É isso que significa estar enraizado em Cristo. A nossa teologia não é capenga. Cristo não é apenas o nosso Salvador. A Bíblia diz que Ele é Salvador e Senhor. Ele nos salvou, mas agora Ele é o dono da sua vida. Ele reina completamente sobre você. Não é você que toma as suas decisões. Não é você que faz as suas escolhas. Mas agora é o Espírito Santo que rege todas as suas direções. É Ele que conduz o seu ministério. Significa que o seu sucesso, o seu fracasso, é tudo dirigido pelo Espírito Santo. Mas só que nós temos um problema. As nossas frustrações, nós responsabilizamos o Senhor. Mas o nosso sucesso, nós fizemos. Paulo se lembra da igreja nos últimos dias da sua vida. E ele se ajoelha e ora ao Pai. Que oração fervorosa, meus irmãos. E às vezes nós precisamos subir à casa de Deus e agirmos como Paulo. Às vezes eu desafio a igreja de Vila Norma a fazermos isso. E às vezes eu chego lá na igreja de reunião de oração e digo a eles: olha, hoje nós não vamos orar por nós. Hoje nós vamos interceder pela igreja, pelo presbitério, pelos pastores. E às vezes, é claro, quando nós entramos no lugar, nós queremos que alguém ore por nós. Nós queremos compartilhar as nossas mazelas, aquilo que nos incomoda. Mas nós precisamos orar ao Pai, para que Ele fortaleça a igreja com o poder do Espírito Santo. Essa foi a oração do apóstolo Paulo. Então, o que Paulo nos diz aqui nesse texto, meus irmãos, é que o seu coração, os nossos corações, precisam pertencer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele não quer apenas habitar no seu coração, mas Ele quer te consolar, Ele quer te animar, Ele quer reinar plenamente na sua vida. Mas olha aí no verso 17, na sua parte B. O apóstolo também, ele faz aqui na sua oração uma súplica por um amor fraternal. E depois de dizer assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Paulo agora ele suplica a Deus, dizendo que o desejo dele era ver os crentes enraizados e alicerçados em amor. Paulo já havia escrito isso a outras igrejas, principalmente a igreja de Corinto. E nós sabemos como é que era a igreja de Corinto. Uma igreja dividida, uma igreja partidária, uma igreja que até em algum momento tentou interagir com os mais pobres, com os desafortunados. Chegaram a estabelecer a festa ágape, a festa do amor, lembram? Aquela antiga festa americana que nós fazíamos no passado, o ajunta-prato. Por isso que na ceia do Senhor, quando nós olhamos, não a ceia que Cristo estabeleceu, mas a ceia que Paulo prescreve lá em Corinto, no capítulo 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo normatizando a ceia e trazendo algumas palavras que normalmente eu não costumo aplicar na nossa ceia. Mas por que Paulo ele pede para fazer um exame pessoal? Porque aquilo que a igreja estava fazendo lá em Corinto não era a ceia do Senhor. Porque antes da ceia havia esse momento comunitário. A igreja passava fome, a igreja não tinha o que comer. O rico no ajunta-prato levava o caviar, a lagosta, o camarão, lá o linguado, que também é apreciado lá em Guiné-Bissau, mas os pobres não levavam nada. E chegou num determinado momento que, mais uma vez, por causa do pecado, estava ocorrendo divisão na igreja. E aí os pobres ficavam de um lado e os ricos ficavam do outro. E aí Paulo vai dizer lá para a igreja de Corinto que uns estavam comendo e bebendo a ponto de se embriagar, enquanto outros estavam passando fome. E aí, depois desse ato de desunião, desamor, falta de compromisso com Cristo e com a sua palavra, eles diziam: meus irmãos, agora vamos participar da ceia do Senhor. E aí o apóstolo Paulo escreve uma carta dizendo que chegou ao conhecimento dele aquela prática, e ele diz o seguinte: olha,
Nisto vos prescrevo, que já chegou ao meu conhecimento que vocês estão se reunindo para a ceia. Mas isso aí não é a ceia do Senhor. Por isso, o exame pessoal. Não tem a ver com estar em pecado. Porque nós não nos afastamos da ceia por causa do pecado. Nos afastamos do pecado por causa da ceia. E o apóstolo Paulo, ele pega esse princípio do amor, que não é apenas o amor de Cristo para conosco, mas esse amor de Cristo para conosco que se reflete na comunidade, e agora aplica à igreja em Éfeso através da oração a Deus, pedindo para que Deus, é o desejo dele, para que esses irmãos sejam alicerçados em amor. E por que Paulo ele faz essa oração? Porque o crente que não ama o seu irmão, esse crente não foi ainda fortalecido com o poder do Espírito Santo. Crente que ama, ele escreveu isso aos Coríntios, ele tratou isso também com os romanos, escreveu isso aos Gálatas. Crente que ama não gera intrigas, crente que ama não participa de dissensões, crente que ama não levanta palavras maldizentes contra seus irmãos, porque a comunidade cristã, ela é marcada pelo amor. O amor, meus irmãos, é a nossa virtude mais importante. E aí o apóstolo Paulo, ele ora pedindo o poder do Espírito Santo, para que haja a habitação de Cristo dentro do coração dos irmãos, para que o reflexo desse amor seja o quê? O amor refletido entre uns aos outros. E aí já quase concluindo a oração, para dar significado a essas palavras, o apóstolo Paulo ele usa aqui duas metáforas para expressar a profundidade desse amor. A metáfora da botânica e a metáfora da arquitetura. Quando ele começa dizendo que os crentes precisavam estar tão alicerçados, tão enraizados no amor de Cristo, assim como uma árvore que está tão firme no solo, ou como um edifício que está tão sólido, tão consolidada na sua fundação. É o que Paulo está dizendo aqui. Uma árvore, ela precisa ter raízes profundas no solo, para encontrar provisão, para ter estabilidade. Paulo ora a Deus, e ele diz que assim deve ser o crente. Nós, meus irmãos, precisamos estar enraizados no amor de Cristo. Quando ele olha e faz analogia com a arquitetura, o que Paulo quer dizer? Você sabe muito bem disso. A parte mais importante de um edifício é a sua fundação. E se um edifício ele não crescer com solidez para baixo, o edifício não pode crescer com segurança para cima. E aí nós vamos entender porque há crentes frágeis nos dias de hoje. Porque os crentes não aguentam as tempestades da vida. Porque os crentes murmuram. Porque os crentes estão abandonando o Evangelho. É a fundação. É a raiz. Paulo estava no cárcere, mas o coração dele estava enraizado no céu. Queridos irmãos, talvez esteja faltando isso para nós. Paulo ele escreveu aos Coríntios dizendo que o amor é a principal virtude cristã. Volto a dizer, Paulo vai dizer em muitas das suas cartas que o amor é a principal evidência do discipulado. Paulo vai dizer em várias das suas cartas que o amor é a condição para nós realizarmos a obra de Deus. E a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, vai expressar que o amor é o cumprimento da lei de Deus, através da pessoa e da obra redentora de Jesus Cristo. E contudo, meus irmãos, só podemos tirar uma lição aqui. Quem não ama seu irmão,
não ama a Deus. E eu quero concluir essa breve reflexão analisando a conclusão da oração que o apóstolo Paulo inicia aqui no verso 19. Olha aí na sua Bíblia o verso 19. Ele conclui a oração pedindo ao Pai que a igreja compreenda o amor de Cristo em suas plenas dimensões. E por que Paulo ele faz isso? Para que esse conhecimento do amor de Cristo seja obtido no contexto da comunhão fraternal. E a nossa UPH, inclusive no seu moto, ela fala sobre a união fraternal. Nós como homens, e o nosso irmão Márcio, ele falou ainda há pouco aqui sobre os desafios de liderar homens, com os seus afazeres, com as suas responsabilidades. De todas as sociedades internas da igreja, é claro, temos a SAF, que realiza um lindo trabalho, a OMP, todas as sociedades. Mas na UPH estão os presbíteros, os diáconos, a liderança da igreja presbiteriana, os sacerdotes do lar, homens que estão envolvidos com tantas tarefas. E em alguns momentos, certamente para muitas UPHs e talvez para essa UPH aqui, vai ter alguém mais distante, vai ter alguém com dificuldade de acompanhar o ritmo dos outros irmãos. Não podemos deixar ninguém para trás. Devemos envolver esses nossos irmãos com essa união e esse amor fraternal. Devemos envolver esses irmãos com esse amor, conforme Paulo envolvia a igreja em Éfeso, que o fez até no momento mais escuro da sua vida, lá no cárcere, se ajoelhar diante do Pai, em oração, pedindo o revestimento e o poder do Espírito Santo para aqueles irmãos tão queridos. O isolamento, meus irmãos, a falta de comunhão, que às vezes pode acontecer entre nós, na minha opinião, à luz da Bíblia, tem sido um dos maiores obstáculos para deixarmos de compreender o amor de Cristo para todos nós. E quando nós olhamos as igrejas por aí, todas as igrejas, todas as denominações, os crentes estão divididos, brigando entre si, gerando inimizades no corpo. Mas, queridos irmãos, Paulo ele fez essa oração porque ele entendia que nós precisamos da totalidade da igreja, sem barreiras de etnia. Está aqui o pastor Indondo, um balanta, lá de Guiné-Bissau. Daqui a pouco, se Deus permitir, me encontrarei com os bantos lá em Angola, com outras etnias, com os ianecas, com as mumuílas, com outras culturas. Estamos aqui nesse Brasil com tantas raças, denominações. Todos nós precisamos compreender o amor de Cristo. Então, a proposta de tema que foi nos dada aqui, meus irmãos, eu fiquei muito feliz, porque esse é um desafio de todos nós, estarmos enraizados no amor de Cristo. E assim como Paulo, eu tenho também feito essa oração, pedindo para que Deus também me cubra com o poder do Espírito Santo, para me fazer compreender qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura desse amor, para que não apenas eu e a minha família, mas que através das nossas vidas possamos também inundar as pessoas com o amor de Cristo. Esse precisa ser o nosso desejo. Então, que Deus assim nos abençoe, que o Senhor continue abençoando ao PH aqui em Mesquita. Certamente foram 72 anos de muitas bênçãos, muitas lutas, e creio, meus irmãos, que até a volta de Cristo, muitas outras bênçãos virão. E essa igreja, ela tem crescido, essa igreja tem alargado as suas fronteiras, mas muitas coisas eu creio que ainda estão por vir. E o Espírito Santo vai usar os homens dessa igreja
para alcançar mais homens nessa região, através do amor de Cristo. Mas lembrem-se, meus irmãos, esse amor precisa estar enraizado, alicerçado, para que possamos alcançar aqueles que também carecem desse amor. Que Deus assim os abençoe, que Deus abençoe a todos nós. Amém.